A nova temporada do Razoavelmente traz consigo um novo formato e um novo co-apresentador. Neste episódio vamos conhecer ou reencontrar o Ruben Chama, que me vai acompanhar a partir de agora no nosso podcast. E vamos começar hoje precisamente a discutir a importância do diálogo. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 15º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais uma temporada do Razoavelmente. Esta temporada vai ser diferente, vamos ter um formato novo. A partir de agora vamos ter connosco, começando já hoje, o Ruben Chama, Olá. que está aqui. Olá a todos. No estúdio já comigo. E vamos discutir alguns assuntos, mais assuntos da ordem do dia do que temos discutido nas temporadas passadas, mas também vamos continuar com os assuntos intemporais. Vamos estar os dois a falar sobre estes assuntos de uma forma conversacional e claro, podendo também ainda haver convidados, como nas temporadas anteriores tem havido, mas pelo menos nós os dois vamos estar cá sempre e hoje estamos cá os dois e portanto queria começar por perguntar ao Chama porque é que ele aceitou o convite de passar a incorporar aqui o Razoavelmente. Então, Chama, força. eu só soube que ias fazer esta pergunta exatamente antes de começarmos a gravar, mas posso dizer que aceitei porque me revejo na missão do GBU e me revejo também, eu e o Henrique somos amigos, conhecemos-nos também no contexto destas discussões sobre estas questões e ambos achamos que pensar é uma parte da adoração ao nosso Deus. Portanto, faz todo sentido que nós cristãos, e não só cristãos, em diálogo também com quem não crê no mesmo que nós, ateus e não só, e pessoas de outras religiões, que é importante falarmos. Então, eu poder contribuir de algum modo ou também aprender, obviamente, no contexto de conversa, um com o outro, neste caso, acho que é uma coisa muito boa, por isso aceitei. Muito bem, e hoje vamos precisamente começar a falar sobre a questão da importância de falar. Exato, né? exatamente. Portanto, o Chama só soube que ia dizer porque é que aceitou imediatamente antes disto começar, portanto, lá está o estilo mais conversacional desta temporada em ação. Portanto, mas nós por acaso, a parte de falar sobre a importância de falar, combinámos previamente que íamos falar. Isso combinámos. Exato. E de facto, claro, todo o projeto do Razoavelmente desde o início tem sido baseado na ideia que é importante discutirmos estas coisas, Exatamente, não é? exatamente. Porque se nós não tivermos abertura para discutir, também é complicado, quer dizer, na sociedade de hoje em dia nós não podemos estar fechados, não é? Sim. E se nós queremos que os outros considerem a nossa posição, nós também temos de fazer um esforço para pôr a deles em cima da mesa. Sim, sem dúvida. E acho que nem é só do ponto de vista daquilo que os cristãos podem ganhar para si próprios, mas é daquilo que a própria sociedade, para a qual a própria sociedade deve caminhar. Acho que é um problema, Exato. uma característica da própria sociedade atual, é a dificuldade de comunicar. Acho que há uma grande dificuldade em pensar dialogando, em ouvir outros. É mesmo, sinto que há e que leva a grandes extremismos, a grandes tribalismos. Não creio que necessariamente, por exemplo, as redes sociais, por exemplo, basta ler assim, algumas coisas e percebemos que há uma grande incomunicabilidade nas redes sociais. Não digo que é sempre, em todos os casos. E nas redes sociais parece que ainda é mais fácil se tornar mais incomunicável, porque a partir do momento que nós não temos uma pessoa à nossa frente, nós simplesmente atacamos aquela ideia que nós não gostamos e às vezes até usamos um ataque à pessoa. Exatamente. Que é só um nome, um número, sem sequer... Que é impessoal. Exato. É impessoal. Mas eu acho que até pessoalmente as pessoas também, por causa das redes sociais, e não só, mas também não é sobre isso, o podcast não é sobre isso, mas já há uma dificuldade de socializar e de falar frente a frente. Precisamente porque passamos mais tempo em frente a ecrãs
e associamos a comunicação, sempre que se fala em comunicação, vai-se pensar nas redes sociais, todas estas plataformas que eu uso, não estou aqui a fazer um ataque. Claro, e nós usamos, e o podcast, e o podcast é publicitado. Existe nas redes sociais, exatamente, não é? Portanto, não é nada contra as redes sociais, mas é a forma como as usamos, e isso está a criar, até há neuropsicólogos que falam sobre esta questão da dificuldade das crianças e das pessoas, na generalidade, a desenvolverem empatia, precisamente pela forma como passam a comunicar muito mais através do intermediário que são os ecrãs. Portanto, está tudo relacionado. Um professor de filosofia dizia no público, no jornal público, passo a publicidade, a dizer que as pessoas têm cada vez mais, eu acho que ele tem toda a razão, dificuldades de expor uma ideia lógica, uma ideia construída, pensada. Ou seja, também há uma dificuldade não só de comunicar, mas até de conceber ideias. E até porque hoje em dia, estava-me aqui agora a lembrar, face ao que tu estás a dizer, que nós vivemos muito dos títulos das notícias. E eu, por acaso, tenho reparado muitas vezes, isso é uma estratégia para ter mais visualizações ou etc. Pois. Mas é muito mau que nós às vezes vamos ver o título de uma notícia, os clickbaits, e depois vamos ler a notícia e o título não é que seja uma mentira, mas induz completamente em erro o teor, não é? Da notícia. Por exemplo, aparece uma citação de uma pessoa tirada completamente fora de contexto, e depois nós vamos ler a notícia e a pessoa de facto disse aquilo, mas se nós não disse aquelas palavras, mas não disse aquilo que estava implícito no título. Exatamente. É uma grande desonestidade. E aliás, o papel, não só os clickbaits, mas as próprias também as fake news, têm sido, portanto, armas utilizadas, nomeadamente a nível político, não é? Para movimentação de massas para fins políticos. E isso é bastante assustador. Eu lembro de uma vez estar a refletir sobre isso e lembrar-me de uma necessidade que Jesus nos dizia aos seus discípulos, e por isso também nos diz a nós, que nós devíamos ser sábios, astutos como as serpentes e mansos como as pombas. Mas só que havia um problema. Normalmente nós somos sábios como as pombas, ou seja, as pombas não são conhecidas pela sua sabedoria. Exato. E portanto, somos mansos como as serpentes não são nada mansas. Exato. E às vezes a conversar sobre as coisas, quando divergimos de opinião, é assim que eu próprio vejo em mim próprio essa dificuldade de comunicar, às vezes, com pessoas que têm opiniões diferentes das minhas. E tu, se calhar, também já presenciaste isto, não sei se contigo próprio, mas com outras pessoas, de que há uma dificuldade de, sem partir para a agressão, agressão não física necessariamente, mas ou seja, fazer argumentos ad hominem, ou seja, descredibilizar a pessoa, o argumento da pessoa pela pessoa que a diz, etc. O que eu noto é que eu não tenho notado muito quando discuto com pessoas, discuto no sentido de debate, né? Uhum. Não tenho notado muito que as pessoas me tentem fazer argumentos ad hominem contra mim, por exemplo, dizer, tu isto ou aquilo. Isso é bom. No entanto, mas já viste nas redes sociais? Claro. No entanto, o que às vezes acontece é que as pessoas às vezes tentam pôr a discussão de uma forma um bocado superficial ou baseada em ironias, sarcasmos, exato. do género, tu dizes uma coisa e a pessoa repete aquilo que tu disseste com um tom de riso e faz um bocado um argumento de espantalho. Uhum. E especialmente se tu estiveres a ter uma discussão com mais pessoas presentes que discordam de ti, às vezes é muito difícil a discussão funcionar. Ou seja, imagina que eu estou a defender uma posição e estão duas ou três pessoas que não têm a mesma posição que eu. Sim. Se eles todos se rirem das piadas que fazem, e não estou a dizer que não posso já ter feito o mesmo, atenção, eu não estou a dizer que são só os outros que fazem mas isso. Mas é uma forma de descredibilizar o argumento sem discutir o argumento. E isso vê-se muito nos debates. Se isto, por exemplo, quando as pessoas estão a debater, por exemplo, no último debate das eleições americanas, não é? Precisamente porque me estava a lembrar disso. No último não, já no penúltimo, que eu o último confesso que não vi, mas o outro,
pronto, toda a gente concorda que foi uma vergonha, né? De parte a parte, porque eles basicamente estavam sempre a interromper um ao outro e insultaram-se, e isso não acontece só nas eleições americanas, né? Mas de facto as pessoas interromperem-se, fazerem piadas sobre o que o outro está a dizer, argumentos de espantalho, esse tipo de coisas. Nesse caso também houve o tal argumento ad hominem, claro. Sim. Mas isso de facto é muito triste, né? Sim, eu acho que devemos Acontecer. caminhar, e nós cristãos, creio, acho que se de facto amar é a nossa missão, é o nosso mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de que forma é que estamos a amar? Nos estamos a amar uns aos outros, mesmo aqueles que diferem da nossa opinião. Será que com o nosso sarcasmo, com a nossa acidez, ou então até com a nossa não disponibilidade para ouvir, porque às vezes também é isso. Ou seja, às vezes também decidimos ficar fechados naquilo que se chama echo chambers, portanto, selecionar apenas o tipo de jornais que já sei que vão concordar com aquilo que digo, que penso, ouvir e ter só como amigos aquelas pessoas que acreditam no mesmo que eu. Isso é uma forma, eu acredito, também de não amor. É uma forma de nos fecharmos sobre nós próprios num mosteiro virtual. Passo esta analogia, mas e assim é uma forma de desamor, porque o ouvir a outra pessoa, aquilo que ela é, aquilo que ela pensa, é uma coisa que eu tenho aprendido, é uma forma de amar a pessoa e dar espaço para a pessoa ser quem é. Mas é para a pessoa ser, para a pessoa existir. E a partir desse momento em que a pessoa é, então que eu a deixo no meu espaço mental, dou espaço para a pessoa ser, então aí há um espaço para haver relação. E não uma imposição por soundbites das minhas verdades a outro emissor de soundbites. É uma relação que se pretende, não é? É diferente. Não sei se me faço entender. Sim, sim, sim. E se nós vivermos nesse mosteiro virtual, como tu estás a dizer, quando saímos do mosteiro, porque às vezes saímos e encontramos uma pessoa fora do mosteiro, se nós só estivermos habituados a falar com os nossos colegas monges, Exato. torna-se Exato. difícil interagir com essa pessoa. Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, nós vivemos com as outras pessoas que estão no mundo, né? Exato. Nós tentamos viver de uma forma que nós achamos e que Jesus nos diz que é a correta, mas nós vivemos com outras pessoas que pensam Sim, de forma diferente. exatamente. E ter esta capacidade de viver como... Está muito na agenda a questão do cancel culture. Porque se é verdade que houve um puritanismo vindo precisamente da linha protestante, que foi dos puritanos que vieram da Europa para os Estados Unidos, e havia, portanto, puritanismo, agora tem-se vivido um outro tipo de puritanismo, de vários segmentos, de forte agenda identitária, que tem feito pressão, isto muito nos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos é interessante. Às vezes pensa-se, mas porque é que estás a falar dos Estados Unidos? Estamos em Portugal. Os Estados Unidos, em termos destes movimentos muitas vezes marcam o passo da agenda da forma como a sociedade pensa. Por causa da aldeia global em que vivemos. Nos Estados Unidos, em questões de direitos, em questões desta agenda social, tem um impacto muito grande no mundo. Portanto, é importante falar dos Estados Unidos e perceber o impacto que isso está a ter com isto do cancel culture, que são artistas porque disseram uma coisa no passado nas redes sociais ou têm uma determinada posição que vai contra a agenda de uma determinada maioria ou minoria identitária, então essa pessoa é como que ostracizada. E nós também fazemos isto, nós enquanto cristãos. Portanto, não estamos só a Sim, falar sim. de agendas LGBT. Nós, enquanto cristãos, acredito que também o fazemos. Portanto, temos que ter cuidado. Sim, fazemos. Exato. E eu acho que este espaço deve ser uma promoção de hábito de cultivo de diálogo.
Sim. há uma passagem só que diz, que Paulo escreveu aos Colossenses, que diz que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. E isto só acontece no contexto de um relacionamento, de um espaço para o outro falar e nós deixarmos e ouvirmos, não é, o outro. E acho que isso é uma coisa que eu tenho que praticar muito, e é uma coisa que devemos criar. Sim, exato, concordo plenamente e nós aqui no GBU tentamos fazer isso e aliás, o último convidado que nós tivemos aqui foi precisamente uma sugestão do Ruben Chama, Um não é? amigo Que meu, foi o exatamente. João Pedro Batista, que nós gostámos muito de ter e que foi muito interessante precisamente ouvir, e nós dedicámos-nos precisamente a ouvir o que ele disse, porque durante o tempo da nossa conversa ele falou muito mais, né? Ele é que era o convidado, e portanto nós aqui vamos tentar precisamente fomentar essa postura de diálogo e tal, e vamos ter outros convidados com certeza. Por hoje é tudo. No próximo podcast vamos falar um pouco sobre a relação entre o cristianismo e a política, que é um tema sempre um pouco sensível, mas espero que vocês gostem, portanto fiquem aí e não percam. Até à próxima. Até à próxima.